O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Aos Romanos 14, 17. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição dentro da nossa série de vídeos diários que a gente está aprendendo lições múltiplas no livro de Deus. Aos Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado. Palavra esclarecedora. Temos olhar para o fato ou os fatos antecedentes. Estes antecedentes a gente já sabe, já aprendemos que fomos batizados com Cristo na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte e ressuscitados como ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Isto também teve consequência em nós, pelo fato de estarmos introduzidos nele. Aí então veio a consequência. Andemos, para que andemos em novidade de vida. Já aprendemos no vídeo anterior que novidade de vida não é uma condição, mas é uma consequência de tudo o que aconteceu com Jesus. Lá na cruz, aconteceu conosco. Mas aí vem a pergunta: como que tudo isto aconteceu? A gente vai aprendendo em cada lição. Por exemplo, hoje há uma intensificação maior no ensino do apóstolo. Ele disse: foi crucificado com ele o nosso velho homem. Temos que entender que este velho homem não se trata de um lado físico de nós. É claro que, pela lógica, a gente não era nascido. A gente não existia. Como que a gente foi crucificado com ele? Esta crucificação, este velho homem, trata-se da nossa velha natureza, trata-se daquela parte herança de Adão. Temos que voltar ao verso 1 do capítulo 5, onde
o apóstolo escreveu que por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão, nosso pai, no sentido humano, não apenas no sentido humano, mas teve a consequência espiritual. A nossa natureza passou a ser similar à de Adão, pelo fato de ele ter pecado. Embora nós não estávamos lá, mas nós pecamos também. É bom notar que nos versos seguintes, o apóstolo mostra o fato, até é bom a gente conferir aqui no verso 13, porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Mas é interessante o efeito que aparece, o efeito do pecado, que aparece, que é descrito no verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, na semelhança da transgressão de Adão, que é figura, diz o apóstolo, é figura daquele que há de vir. Note, a lei não foi levada em conta. Aliás, o pecado não foi levado em conta neste período de Adão a Moisés. No entanto, a consequência do pecado existiu. Os homens morreram. A morte reinou mesmo neste período. Mas o que vamos aproveitar aqui é que no final do verso mostra que Adão era a figura daquele que havia de vir, isto é, Jesus. O apóstolo está dizendo o que, então? Ele está dizendo que a gente estava em Adão. A morte passou a toda a raça, porque todos pecaram. Todos pecaram por quê? Porque o nosso Pai espiritual pecou. Mas vamos ligar ao fato de que ele, Adão, era figura de Jesus. Consequentemente, aquilo que aconteceu com Jesus na cruz. Agora é o lado positivo. Também aconteceu conosco. Por isso, ele parte para o lado conclusivo.
foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Quem que quer dizer este velho homem? Aquela parte que representa a natureza humana, a natureza adâmica, quando aquele do qual Adão é figura, quando ele veio, quando ele foi crucificado, a nossa natureza adâmica, este velho homem foi crucificado com ele. Mas para quê? Para que tudo isto? Por que aconteceu tudo isso? Para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que aquela velha natureza fosse acabada e nós não servíssemos mais ao pecado. Este corpo do pecado perdeu o seu emprego, perdeu a sua função. Qual que era a função do pecado sobre nós? Antes da morte de Jesus, era escravizar-nos. Mas será que, depois de tudo isso, nós não pecamos mais? Porque a gente morreu com Cristo, a gente foi batizado na sua morte e sepultados com ele pelo batismo na morte, ressuscitados com ele, o nosso velho homem foi crucificado com ele. A gente não peca, mas não é verdade. Temos que admitir que aqui Paulo está falando de nossa posição, no sentido posicional, o que ele vai completar no verso seguinte. Ele diz: considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. A nossa tarefa, que nós vamos detalhar nos vídeos futuros, a nossa tarefa é aceitar, crer. O nosso velho homem foi crucificado com Jesus. Agora eu sou um novo homem. Ele me salvou, ele me perdoou. Agora eu vou me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Então, a gente aprendeu. Há uma diferença entre a posição e a experiência, que é a próxima lição. Vamos ver qual a diferença entre posição e experiência. Aleluia! Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.